Olá, bom dia a todos, pessoal conectando aqui. É um prazer de estar nessa manhã aqui falando aqui do Rio Grande do Sul hoje, uma manhã gelada, né? Quem é daqui, temos clientes aí de outras regiões, pessoas e amigos de outras regiões do país aí que está um pouquinho mais quente que aqui, mas Rio Grande do Sul acordou uma manhã gelada, né? Mas vamos ter um excelente bate-papo aqui, uma conversa e abordar um tema tão importante né, para o nosso estado aqui, também para o América Latina, Brasil, efeitos que vêm acontecendo aí com o nosso clima, né? E por isso eu queria agradecer também Stael, né, da Metsul, a Ana Paula, da Copel, o Marcos, da Advalora, e o Marlon, aí nosso head aí da Rap Risk, que tenho certeza que vão agraciar a gente com o excelente conhecimento que possuem e com muitos insights. Em nome da Rap, eu gostaria de agradecer a todos pela presença, pela confiança no nosso trabalho. Falar disso é importante para a gente também atuar na prevenção de riscos, que é uma coisa que nós acreditamos. Nossa equipe está sempre voltada e próxima junto com vocês, nossos clientes. Então, dúvidas, não deixem de nos contatar e possam fazer os questionamentos ali para a nossa equipe e a gente ter uma manhã proveitosa aqui com todo mundo. Muito obrigado mais uma vez e um excelente evento para todos nós aqui. Marlon, Marcos, Ana, Estel, fiquem à vontade. Bom dia. Obrigado, Felipe. Bom dia. Bom dia. Bom, vou começar aqui conversando com vocês. Acho que nosso cronograma aqui começa com a Stael, né? Stael é uma pessoa com vasta experiência na meteorologia do sul do Brasil, né? Stael, com bastante tempo de casa, já trabalhou em mídia aberta também. Então, a Stael ela vai fazer uma apresentação aqui para nós, né, Felipe, e para todos que estão aqui presentes, com relação ao Super El Niño, né, que está previsto para ocorrer no sul do Brasil. Então, a Stael preparou um material muito rico para que possa ser apresentado. E a gente já vai começar para otimizar o tempo, já estamos no horário, né, Stael? Então, tá na tela de vocês aqui, Stael, tá contigo a palavra. Estamos a postos aqui para ouvi-la com atenção. Então, muito bom dia. Primeiro, queria agradecer aí o convite desse evento tão importante e poder colaborar um pouquinho, né? Eu sou Stael Cias, para quem não me conhece, sou meteorologista formada pela UFPEL, pela Universidade Federal de Pelotas, em 99. Fiz mestrado na USP na área de tempestades. Meu primeiro emprego foi Defesa Civil Estadual de São Paulo, onde eu trabalhei 7 anos na Defesa Civil Estadual de São Paulo. Então, conheço bastante a área de risco, sistemas de alerta. Depois, 5 anos no Grupo RBS, aqui em Porto Alegre, que é a filial da Globo. E, por fim, estou há 14 anos na Metsul, sócia-diretora da Metsul, uma empresa que trabalha em todos os setores, inclusive mídia, mas também para o agro, também para seguradoras, enfim, a gente tem um amplo trabalho. E o tema desse ano, realmente, a gente tem um tema muito importante, porque ninguém vai ser indiferente ao que nós temos aí para 2026 e também 2027, com a influência desse fenômeno climático, o El Niño. A gente tem aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, uma memória recente do último El Niño. O último El Niño se relacionou ao último El Niño, a tragédia climática, a maior tragédia climática do Rio Grande do Sul e uma das maiores do Brasil, que aconteceu lá em 2024. Mas antes de começar o prognóstico para esse ano, eu sempre gosto de
explicar que 2024 não foi resultado único exclusivamente do El Niño. O El Niño ele foi o pano de fundo do que aconteceu, mas outros fenômenos simultâneos que atuaram mais próximo ali de abril e maio, que tiveram um impacto mais direto na tragédia climática. E são dois fatores. O que a gente sabe que é clássico em anos de El Niño. O primeiro ano de El Niño, o sul do Brasil é acometido por uma chuva em sequência, temporais mais frequentes, normal ter enchente, até vários estudos que correlacionam, inclusive, vazão de rio, risco de enchente com anos de El Niño, e a intensidade do El Niño se relaciona com isso também. E o primeiro ano. E o segundo ano de El Niño, geralmente no outono do segundo ano, a gente tem um repique dessas ondas de chuva e temporais no sul do Brasil, né? Falando do sul do Brasil. Depois do centro-norte eu falo mais adiante. Então, diante disso, a gente já sabe que essa regra ela é básica. Já tivemos cheia no Rio Uruguai agora, nessa última semana, então está recém começando a influência desse El Niño. Então é fato que nós teremos muitos eventos climáticos neste ano, e o que aconteceu lá em 2024, nós tivemos aquelas sucessivas enchentes em 2023, chegamos em 2024 com o nível dos rios já lá em cima, e aí teve aqueles 800 milímetros de abril para maio, por conta de bloqueio atmosférico, de contraste de temperatura, de um canal de umidade que estava todo convergindo aqui para o sul do Brasil, o Oceano Atlântico tropical também mais quente, então tinham outros fatores que a gente só consegue prever com 15 a 20 dias de antecedência, que se somaram à condição de El Niño e ao nível dos rios mais altos, para que nós tivéssemos, então, aquela tragédia climática lá de 2024. Então, vejam que não é tão simples essa análise de El Niño e impactos no Brasil como um todo. Lá em 2024, a gente ficou muito voltado para a tragédia climática do Rio Grande do Sul, mas tivemos seca severa no interior do Nordeste, com quebra de safra agrícola, baixa no nível dos rios, inclusive impactando o transporte fluvial na região da Amazônia, recorde de calor em partes do Centro-Oeste e do Sudeste. Então, todo o Brasil teve uma influência importante. E aqui nesse slide, a gente consegue ver alguns fatores interessantes deste El Niño de 2026. Primeiro, né, a rápida transição que nós tivemos. A gente começou o ano de 2026 sob laninha, resfriamento do Oceano Pacífico Equatorial, e já agora em junho, final de junho, começo de julho, já temos um aquecimento tal lá no Oceano Pacífico que já se classifica como um El Niño forte. Então, foi muito rápida essa transição. E o El Niño ainda vai se intensificar muito nos próximos meses. O próximo slide, se a gente puder colocar aqui, a gente tem uma imagem, é um vídeo, clica ali embaixo, ali, que eu sei se eu consigo, isso. Aqui a gente vê nessa parte aqui mais central, aqui a América do Sul, aqui a Austrália. Essas manchas em azul, se puder dar o clique de novo, é o oceano mais frio lá em janeiro, e vejam como as águas ficaram aqui, esse vermelhão aqui, as águas aquecendo desde janeiro até agora. A gente vê que realmente houve uma virada de chave muito rápida no Oceano Pacífico. Então, está muito acelerado esse aquecimento. E se a gente comparar com anos clássicos, pode botar no próximo slide, que nós tivemos El Niño de maior intensidade, aqui a gente tem, nessa coluna aqui da esquerda, nessa coluna aqui da esquerda, olha, tem laninha, que são esses eventos aqui em azul, e os episódios de El Niño aqui em vermelho. A gente destacou aqui, ó, os episódios de El Niño mais intensos desde a década, lá desde 1850. Os mais intensos que nós tivemos até agora foi 1877, 78, 88, 89, e olha que nos últimos anos, como nós tivemos vários eventos mais fortes, praticamente em sequência, 72, 73, 82, nos últimos aí 50 anos, 82, 83, 97, 98 e 15, 2016. Esses últimos dois, 97, 98, 15 e 16, quando a gente procura o que a gente chama de análogo meteorológico, né? Quando a gente procura na história climática, comparando 2026 com outros anos na história climática que são semelhantes, aparece 97 e aparece 2015 e 2016. Por que isso é importante? Porque nos dá um contexto para a gente avaliar o que foi de consequência nesses dois episódios,
E quando a gente compara, a gente vê que comparando essa época agora, de julho, com julho de 2015, com julho de 97, a gente vê que esse El Ninho ele já está muito mais avançado do que esses episódios anteriores. Ou seja, pela lógica, só nessa comparação há realmente uma tendência de que esse episódio seja bem mais intenso do que esses que já foram muito significativos. E aqui nessa animação da direita da imagem na tela de vocês, a gente tem aqui 2026, uma imagem aqui do globo, essa faixa em vermelho é o aquecimento que se espera lá no pico de El Ninho, que vai ser entre outubro e dezembro. Então, a gente vê uma mancha vermelha bem escura, que significa que vai ser um El Ninho forte, com 3 a 4 graus de aquecimento, que nunca aconteceu. E a gente vê os eventos anteriores, aqui, ó, 1877, 88 agora aparecendo, 72 aqui no globo abaixo, 82, 97, olha que equivale ali, 2015, a gente vê que equivale o tom de cor. Mas tem um outro aspecto que eu gostaria que vocês observassem, que é o resto, as outras áreas do Oceano Pacífico. Olha, em 82, 97 tem umas manchas em azul. O Pacífico estava quente só naquela região, mas nas outras áreas havia água mais frias. Mas se a gente olhar 2015, a gente já vê que o aquecimento é mais parelho, agora quando aparecer 2015, olha só como está quente lá em cima e embaixo. E a gente olha o mapa de 2026, a gente também vê que tem um aquecimento mais parelho pelo Oceano Pacífico, o que também se verificou em 2023, 2024. O que significa isso? Que os oceanos estão mais quentes. A gente tem observado ondas de calor marinha, a gente fala muito de onda de calor no continente, com as temperaturas recordes, aquele período prolongado de temperatura alta, mas o oceano tem apresentado isso. E lá em 2024, isso também foi um contexto importante, porque quando a gente tem os oceanos mais quentes, significa que está evaporando mais, essa umidade está indo para a atmosfera e ela se chama, nós tecnicamente chamamos de água precipitável. É todo o vapor, toda a umidade que está na forma de vapor lá na atmosfera, pronta para virar chuva. E aí o que vai determinar se esse vapor d'água em excesso na atmosfera vai virar chuva são os fenômenos. Frente fria, nuvens de temporal, ciclones, eles que vão puxar essa umidade para a superfície para se converter em chuva. Lá em 2024, nós tivemos recorde de água precipitável na atmosfera, justamente porque tínhamos um El Ninho e tínhamos os outros oceanos mais quentes. Isso agora acontece mais uma vez. Próximo slide, por favor. E aqui a gente tem uma análise de várias ferramentas do que nós temos do El Ninho até agora de análise. Então, aqui da NOAA, a gente já tem um aquecimento... só fazendo um detalhezinho... Levando em conta, então, essas ondas de calor marinha, a NOAA mudou um pouco seu critério de avaliação, porque a NOAA, que tem as boias, são 70 boias espalhadas ali pelo Oceano Pacífico Equatorial, medindo a temperatura na superfície, nas camadas que a gente chama subsuperficiais do Oceano Pacífico, 100, 200 metros de profundidade no oceano. Então, eles fazem uma análise mensal e uma análise semanal de como é que está o comportamento dessa temperatura. Então, levando em consideração que todo o oceano está mais quente, então, para tirar essa componente, para considerar o El Ninho num contexto de oceanos mais quentes, ela mudou o critério de avaliação. Então, se chama índice oceânico relativo aos oceanos mais quentes. Então, a partir de janeiro deste ano, houve uma pequena mudança de critério, e isso tem gerado um pouco de confusão na divulgação desses índices. Então, a NOAA já registrou aí nas últimas semanas 1,7 grau, que já está no patamar aí do ONI, que seria o critério anterior de um El Ninho forte. O oceano já teve um aumento de 15 centímetros. Quando esquenta o oceano, o nível dele fica mais alto. Então, áreas costeiras ali da América do Sul, do Peru e do Equador têm registrado já um aumento da maré por conta disso. O modelo europeu tem sinalizado, e na atualização de julho ele trouxe que a previsão é de 3 a 4 graus desse El Ninho, ou seja, seria algo histórico, que até hoje a gente não trabalhou, nós técnicos meteorologistas, com um El Ninho tão intenso. Então, a gente entra num terreno desconhecido de intensidade do El Ninho. A Organização Meteorológica Mundial tem feito vários pronunciamentos alertando, porque há uma grande preocupação com a segurança, na verdade, a insegurança alimentar por conta do El Ninho, que gera secas severas na Indonésia, em parte da Ásia, principalmente ali, parte da China, parte também da Índia, com secas severas, que é uma população numerosa, que o que produz, consome, África também, continente africano. Então, vai ser um ano também de muito impacto também nesses setores. Próximo slide, por favor.
Aqui é o gráfico, então, que foi atualizado aqui, vocês veem, 1º de julho desse ano, que mostra justamente que esse pacote de rodadas do modelo europeu, ele mostra aqui, a gente vê bom, tanto faz da esquerda ou da direita, a intensidade prevista entre 3 e 4 graus, e justamente aqui, ó, outubro, novembro e dezembro é o período que a gente espera o pico do aquecimento lá no Oceano Pacífico. Não necessariamente os impactos vão acontecer instantaneamente nesse mesmo momento. Por quê? O oceano esquenta, mas a atmosfera ela demora algumas semanas para reagir àquele comportamento do oceano. Por isso que a gente chama o fenômeno climático El Niño de acoplado. Tem a sua componente oceânica, que é o aquecimento que acontece ali, e a componente atmosférica, que é as consequências pelo planeta desse aquecimento. Pode colocar o próximo. Aqui é para a gente ter uma visão mais ampla, né, do que é o fenômeno. Então, essa região que eu destaquei aqui é a região de monitoramento do El Niño. Nós temos aqui a América do Sul à direita, à esquerda aqui a região da Austrália, e essa é a faixa de monitoramento do El Niño. E, de novo, eu destaco aqui, olha como tem águas mais quentes aqui próximo à costa oeste dos Estados Unidos, lá no Oceano Atlântico Tropical também, lá no Índico. Então, a gente tem os oceanos todos aí com águas mais quentes neste momento, jogando toda essa umidade para a atmosfera, que depois em algum lugar do planeta vai se converter em chuva. Porque esse é o mecanismo, a atmosfera é um fluido apenas. Então, qualquer alteração que ocorra, muitas vezes a milhares de quilômetros daqui, que é o que a gente chama de teleconexão, acaba impactando no clima local. Então, o mecanismo que a atmosfera tem de restabelecer o equilíbrio é quando há um extremo, como nós teremos esse ano, um extremo de El Niño, um extremo de aquecimento nos oceanos, para acomodar e tornar a vida ainda possível no planeta, a atmosfera acomoda esses extremos, convertendo em chuva, em temporais, em secas, para que no final da conta, com esses extremos, a gente volte a uma situação mais próxima da normalidade. Então, é um mecanismo que o planeta tem, que a atmosfera tem, de acomodar esses extremos e manter ainda uma temperatura, uma condição ainda que seja possível a vida. Próximo slide. Aqui é um gráfico que é muito comum as pessoas compartilharem. Esse é um gráfico que todo mês, na verdade 2 vezes ao mês, esse gráfico, essa tabela de probabilidade, ela é atualizada. A gente vê que a probabilidade é que a cada trimestre, até janeiro, fevereiro e março, é próxima de 100% de El Niño, ou seja, esse El Niño vai nos acompanhar até ano que vem, e eu vou mostrar até quando. Pode colocar o próximo. Essa é uma tabela de probabilidade de intensidade, diferentes intensidades desse El Niño nos próximos trimestres. E aqui tem a probabilidade dividida em muito forte, em moderado a forte e fraco. Então, a gente vê uma probabilidade que predomina de ser muito forte, chegando aqui a 40%, 50%, naquele período que a gente já comentou, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Esse vai ser o período em que o El Niño deve atingir a sua força máxima e depois vai perdendo força até o outono de 2027. Pode colocar o próximo. Então, o que nós temos até agora? A gente tem já um El Niño que, nesse momento, já tem forte intensidade. Ele vai seguir nesse próximo trimestre de julho a setembro em intensificação, e uma intensificação que a gente tem observado acelerada, e depois, lá entre outubro e dezembro, ele vai atingir o pico de aquecimento. Pode colocar o próximo. E aqui eu vou mostrar para vocês, mês a mês, como é que vai evoluir isso aí. Então, eu vou pedir para vocês prestarem atenção nessa faixa. Não sei se vocês veem eu mexendo com o mouse aqui. Vê? Não? Nessa linha, que tem uma linha assim, e tem uma linha aqui que a gente olha no canto esquerdo da tela, tem ali a linha de 0. Isso, essa linha de 0. Então, puxa o mouse aqui para perto da América do Sul, agora nessa linha de 0, nessa faixa mais o vermelho escuro. Isso vai puxando mais para a direita, até perto da América, mais um pouquinho, mais um pouco. Aí, então observem essa região aí, como é que ela vai evoluir mês a mês para frente. Lá em cima, no canto superior do slide, tem junho de 2026. Agora, coloca o próximo slide, vai aparecer ali julho de 2026. O próximo, agosto.
Vocês observem como aquela faixa em vermelho escuro ali na linha do Equador vai aumentando. Ali é a região de aquecimento do Oceano Pacífico que nós denominamos de El Niño e determinamos a sua intensidade. Se a gente olhar agora mês a mês, depois eu quero que vocês prestem atenção quando chegar outubro, novembro, dezembro, vocês vão ver que essa faixa de vermelho mais escuro, que lá embaixo na escala aparece entre 3 e 4 graus, ela vai aumentar, que é o período de pico de aquecimento previsto para esse evento. Então, o próximo slide é setembro. Próximo. Isso, olha lá, setembro, agora outubro, olha como aumenta em outubro, novembro, dezembro. Dezembro tem uma faixa mais larga, então dezembro atingindo ali nessa faixa de 3 a 4 graus. O próximo, janeiro, já começa a diminuir essa área de aquecimento. Fevereiro. Olha, então, olha como fevereiro já diminui bastante, mas ainda temos El Niño já parecido com a intensidade que nós temos agora, em torno de em torno de 2 graus, a gente está com 1,7, em torno de 2 graus. Agora, olha em março como já diminui essa área, o próximo slide. E abril, o próximo, olha, no abril já está fraquinho ali, em torno de 1 grau, e maio ainda está quente, o próximo slide. No mês de maio a gente ainda tem esse aquecimento, mas já realmente diminuindo bastante. Então, o que a gente vê que, pelo menos até o outono de 2027, nós ainda estaremos sob influência do fenômeno climático El Niño. Então, chegando até essa parte aqui da minha fala, o que nós temos, né, de resumo? Primeiro, 2024 não foi só resultado do El Niño. Pode deixar o próximo slide, pode deixar. 2024 não foi resultado só do El Niño, teve outros fenômenos que se prevê em curto prazo que interferiram na condição e as sucessivas cheias de 2026. Esse El Niño de 2026, 2027, ele se equipara a 97, 98, 2015, 2016. E aí cada um de vocês que estão nos acompanhando dentro da sua atividade vai ter uma memória ou vai ter um banco de dados dos impactos, de como que a agricultura se comportou lá no Centro-Oeste, no Sudeste, no Sul do Brasil, nesses 2 episódios de El Niño, como é que foram o comportamento dos eventos que trouxeram risco, seja vários tipos aí que a seguradora tem que atuar, o seguro de patrimônio, o seguro de automóveis, eu sei lá. Então, assim, a gente pode buscar esse banco de dados, cada um no seu negócio, para ter uma ideia do que aconteceu nesses outros eventos. E eu comparando, então, se equipara a 97, 98, 2015, 2016, mas comparando esse mesmo período, a gente observa que esse El Niño já está muito mais intenso nessa mesma época, ou seja, é um indicador forte que os prognósticos que nos trazem de outubro a dezembro, o El Niño que pode atingir pelo menos 3 graus, o que só aconteceu uma vez desde 1850, imagina, em 150 anos só teve uma vez que o Oceano Pacífico naquela região chegou a 3 graus, e esse ano todos os indicadores nos apontam para uma intensidade superior a isso, num contexto de planeta mais quente, num contexto... Pode colocar o próximo agora. Aqui que eu trouxe aqui a temperatura global, né, da superfície do oceano. Então, a gente vê essa linha em vermelho, lá em cima a gente vai olhar aqui na barra da esquerda, não apareceu ali o dia, é o dia, né, mas deixa eu ver se tem a data aqui certinho. Não vai ter a data, mas é o mês de julho comparado a julho de outros anos. Então, de toda essa série histórica, desde 1850 até agora, como é que está o comportamento do oceano? Então, a gente vê nessa linha em vermelho que nessa época, olhando aqui, o final da linha vermelha ali, comparando aos anos anteriores, é o período em que o oceano está mais quente, a média dos oceanos, na temperatura dos oceanos, na verdade, desde 1982, né? Não é desde 1850, 1982. Então, a gente vê que o aquecimento, nesse momento, da média dos oceanos, é a mais forte de eventos, de medições anteriores, desde 1982, em julho. E essa tendência de curva, veja que ela está numa tendência de ascendência. Então, esse aquecimento dos oceanos vai prosseguir. Próximo slide. Nesse próximo slide, a gente tem aqui a quantidade ali, global de vapor d'água, de junho a novembro. A gente tem uma previsão, comparando junho a novembro, do que se prevê
e comparando ao que nós tivemos lá em 2024, que foi o segundo ano de El Niño, geralmente o segundo ano de El Niño, ele tem, aí olhando a nível planetário, geralmente sobe a temperatura do planeta no segundo ano de El Niño, e geralmente é o período em que o vapor d'água sobe por consequência disso. A cada 1 grau de temperatura a mais, 7% mais de vapor d'água é jogado na atmosfera. Só que aí vocês imaginem, agora na Europa o que a gente tem? Tem excesso de calor, ondas, assim como nos Estados Unidos, né? A gente tem alguns lugares com 15 graus acima da média. Então, 15 graus acima da média, olha qual o percentual de 70% de mais umidade. Então, tudo isso está sendo jogado para a atmosfera, tanto o aquecimento do oceano quanto do continente, está gerando mais essa evaporação e isso está acumulando na atmosfera. Em algum lugar isso vai se converter em extremos de chuva. A projeção disso, comparada a 2024 para esse ano, não chega igual a 2024, mas para 2027 a tendência é que esse acumulado de vapor d'água na atmosfera, que em 2024 foi recorde, possa ser superado em 2027 por conta de todo esse cenário e por conta da intensidade desse El Niño. Ou seja, vai ter ainda mais vapor para trazer esses extremos climáticos pelo planeta, não necessariamente só no território brasileiro. O próximo. E aqui também uma visão, isso aqui foi a medição do dia 3 de julho, como é que estava a temperatura dos oceanos. Esse contraste com o preto é dentro da normalidade, da temperatura média normal dos oceanos, e laranja e amarelo é realmente águas mais quentes. E nessa análise aqui do Ben Noll, que ele é um meteorologista que é colunista do Washington Post, gosto muito de ler ele, acompanhar ele, sugiro que vocês acompanhem também. Ele faz textos bem didáticos e fala muito dessas condições de El Niño, com gráficos, com mapas muito interessantes. Então, ele mostra, nessa análise que ele trouxe esse mapa aqui, que 13% do Pacífico, que é o maior oceano do planeta, está com águas mais quentes. Então, é muito vapor d'água que está sendo jogado na atmosfera e que nas áreas costeiras, e está ali na área costeira ali do Golfo do México, dos Estados Unidos, a gente vê esses bolsões de água quente. O que significa para 2026? Que a atividade de furacões no Oceano Pacífico vai ser muito mais em termos de quantidade de furacões e furacões potentes. Já no Atlântico, a gente vê que o Atlântico está próximo da média e também em anos de El Niño é normal baixar, reduzir a temporada de furacões. Então, a gente vai ter uma temporada de furacões atípica, mas com menor frequência de furacões lá no Oceano Atlântico. E o Pacífico, por outro lado, vai ter muito mais atividade, porque é o mecanismo da atmosfera tentar restabelecer o equilíbrio desse excesso de calor. Vamos lá, próximo, que já estou cuidando do meu tempo aqui. Então, agora eu vou entrar nas consequências. O que significa isso? A gente falou de El Niño, o que se espera de El Niño, de vapor d'água, de extremos, falou um pouco de 2024. Agora eu coloquei aqui, eu selecionei o modelo ali, lá em cima está escrito ECMWF, é o modelo europeu. Isso aqui é um mapa de anomalia mês a mês, ou seja, nesse mapa, quando a gente vê a cor verde, é chuva acima da média, e quando a gente vê o laranja, é chuva abaixo da média. Porque não tem como a gente prever mensalmente o detalhe da previsão de tempo de curto prazo. Então, existe a previsão do tempo, que é essa projeção que eu digo, a temperatura mínima e máxima, se vai chover, se vai ter temporal ou sol, que são modelos que prevêem 10, 15 dias no máximo, mas é mais confiável até 5 dias. Existe o nowcasting, que é aquele alerta de curto prazo, 24, 48 horas, e existe a previsão climática, que é essa projeção para 6 meses, 9 meses, dependendo até um ano a gente consegue ver para frente, mas a gente não consegue ver no detalhe, mas a gente vê a tendência de um mês mais chuvoso ou menos chuvoso, de um mês mais quente ou menos quente, e aí com a experiência, correlacionando com El Niño, com outros fenômenos, a gente consegue ter uma linha de ação, uma linha de entendimento do que pode acontecer em termos de risco, que é o que a gente está trabalhando aqui. Então, quando a gente olha para o mês de agosto, a gente vê essas áreas em verde que predominando em Mato Grosso do Sul, São Paulo e os 3 estados do sul do Brasil, mas a anomalia mais evidente está sobre o Paraná. E interessante destacar isso, esse El Niño já está diferente também nos impactos, porque maio foi chuvoso com excesso de chuva. Olha, São Paulo teve cidades que choveu 4 vezes mais do que a média histórica de maio e junho. Então, está chovendo mais do que deveria em Mato Grosso do Sul, São Paulo. Paraná também está dentro dessa rota de chuva
mais excessiva, e o norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, um pouco mais para o norte o que se esperaria de chuva. Geralmente é mais delimitado nos estados do sul do Brasil, o sudeste e centro-oeste fica mais seco, é o sinal mais claro de El Niño, mas esse ano está um pouco diferente. Então, temporais mais frequentes em São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, quem trabalha nessas áreas já deve ter enfrentado alguns sinistros aí com esses temporais, vendavais que ocorreram agora em São Paulo. Até mesmo em Minas Gerais, com uma frequência alta de eventos de granizo, que aconteceu em maio e também no começo de junho. E esse padrão ainda segue agora em agosto, especialmente Mato Grosso do Sul, São Paulo e os 3 estados do sul do Brasil. O próximo slide. O próximo slide a gente vai ver para setembro. O que se espera? Isso, setembro, a gente vê o que acontece, a anomalia fica mais forte nos 3 estados do sul do Brasil, e é o que a gente espera. E a Organização Meteorológica Mundial também largou um alerta sobre isso, que a partir de setembro nós íamos sentir mais os impactos do El Niño. Então, a gente vê que aumenta a condição de chuva, e temos que lembrar o que é normal acontecer em setembro, são os temporais, com vento, com raios, com muita incidência de raios, com ocorrências de granizo, e aqueles eventos de muita chuva em poucas horas. Então, setembro, que já é um período em que isso acontece, com esse El Niño se intensificando nesse contexto de planeta e os oceanos mais quentes, nós devemos ter uma frequência maior de risco nesse período de setembro, e que engloba ali sul de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e também São Paulo, com tendência de chuva acima da média. O norte e o nordeste, vocês vão observar que vai aparecer ali a diminuição da chuva já logo em seguida, um tom de vermelho mais forte. Vamos para outubro. Outubro, depois eu vou mostrar no campo da temperatura, a temperatura começa a subir. E aí a gente tem esses dois, temperatura acima da média, que é normal em ano de El Niño, e olha a chuva acima da média. Temporais também mais severos, aumenta o risco de extremos, que a gente denomina como extremos, granizo de tamanho variado, vendavais localizados, e entra na conta dos vendavais os tornados, as microexplosões, que em anos normais, existe uma estatística que a cada 100 tempestades, uma delas pode produzir microexplosão ou tornado. Num ano de El Niño, que a frequência de tempestades é muito maior, proporcionalmente, nós devemos ter uma maior, se é 1% das tempestades, proporcionalmente o risco desses eventos extremos também acaba sendo maior no centro-sul do Brasil. E a região ali da Argentina, Santa Catarina, Paraná entra também, Argentina, microexplosões, o tornado, ele funciona como uma nuvem funil que desce da nuvem de temporal e vai sugando tudo que encontra pelo caminho. Os tornados no Brasil duram em média de 1 a 2 minutos. De 1 a 2 minutos, numa escala de dezenas de metros, mas é muito destrutivo. A microexplosão tem a nuvem de tempestade e desce uma rajada de vento da nuvem, e como o tornado retorce, a microexplosão não, ela desce aquela rajada de vento, onde ela chega, ela espalha de forma radial os estragos. Os dois é vento forte, aquelas imagens que a gente vê muitas vezes de uma chuva com vento para baixo, isso é uma microexplosão que a gente chama em meteorologia. E isso mesmo, o evento da Toyota em São Paulo, foi exatamente isso, e foi realmente, a dimensão dos danos foi altíssima naquela ocasião. Como aconteceu em Porto Alegre, quem é daqui, 29 de janeiro de 2026, segundo ano de El Niño, nós tivemos aqui uma microexplosão que teve uma queda de... Porto Alegre é uma cidade bem arborizada, foram 5.000 árvores derrubadas naquele evento de 2016. A cidade ficou sem luz por vários dias. Eu fui a Porto Alegre, na época eu trabalhava na Defesa Civil de Porto Alegre. Era um cenário de guerra, muitas ruas interditadas, a gente ficou sem comunicação naquela noite, e foram muitos, acho que levou um mês para a cidade voltar mais ou menos realmente à normalidade, assim, para remover as árvores, para restabelecer telhados, foi uma situação realmente bem severa. Então, aumenta o risco, esse risco aí, agora em outubro, novembro, o próximo slide. Novembro, agora vocês veem que aí, novembro fica um sinal bem claro de El Niño. O que é isso? Esses extremos, a gente vê aquela mancha em laranja e vermelho
Lá, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, forte ali entre o Pará, Amazonas, aí os rios baixam, muitas vezes até as atividades portuárias ali não são possíveis, e eles dependem muito de balsa para deslocamento, para escoamento também de safra, de outros, de outras coisas. Então, há uma redução realmente bem drástica a partir de novembro, um sinal de queda realmente na chuva nessas regiões, e que vai coincidir também com ondas de calor, então há uma sobrecarga aí de uso da energia elétrica nesse período, somado ao calor, somado à escassez de chuva. A ONS, na sua avaliação ali mensal, do nível dos principais rios, né, que dão suporte à nossa rede de energia, não houve uma recuperação a contento com a chuva de verão, que geralmente restabelece o nível dos mananciais ali, que geram os principais geradores de energia, e aí tendo em vista que a gente vai ter esse cenário de El Niño com redução de chuva nessas regiões ali, que são importantes para esse tipo de coisa, então tem o final do segundo semestre ainda tem essa condição. E a gente olhando para o sul, está dentro do esperado, excesso de chuva. E vejam que entra de novo metade sul do Paraná, sul de Mato Grosso do Sul, os 3 estados do sul do Brasil, ali pega parte do Paraguai e também nordeste da Argentina. Então, a gente vê que o sul do Brasil, com essa mancha de chuva muito acima da média, a gente vê agosto começando a aumentar muito mais no Paraná, setembro pegando todo o sul, novembro, também pegando os 3 estados do sul do Brasil, e isso vai impactar nível de rio, vai impactar o turismo pelo excesso de chuva, risco de queda de barreiras, escorregamentos. Não acredito que a gente tenha cheias generalizadas ainda nesse período, mas já teremos aquela situação normal de El Niño, uma situação de risco lá na região de Blumenau, em Itajaí, um risco no Paraná, outro rio no Rio Grande do Sul. Então, a gente vai começar a falar nos alertas em enchente, em risco hidrológico. O próximo slide para dezembro. Em dezembro, a gente tem um outro ponto interessante. Dezembro, o regime de chuva muda no Brasil. Dezembro, o que normalmente acontece? As frentes frias, elas passam muito rápidas aqui pelo Rio Grande do Sul e ficam estacionadas, que a gente chama de zona de convergência do Atlântico Sul, as ACAS, lá em São Paulo, gerando muita chuva. São Paulo, Sudeste, de uma forma geral, chove de forma mais prolongada no Sudeste e Centro-Oeste, e a chuva aqui no Sul, ela é mais pancada de chuva. Faz sol, esquenta e aquelas pancadas ali a partir das 15, 16 horas. Então, o comportamento da chuva é diferente da primavera, em que a gente pode ter também temporais, mas aquelas chuvas mais prolongadas e que tem um potencial de risco hidrológico maior. Mas, por outro lado, a gente vai ter também em dezembro mais quente por conta do El Niño, então o risco de tempo severo maior em dezembro, e a gente vê esse sinal muito forte de chuva pegando o norte e noroeste gaúcho, ali com aquela cor mais pro lilás, mas os 3 estados do sul, de novo sul de São Paulo e sul de Mato Grosso, está dentro dessa área de risco desses episódios de curta duração, mas que podem trazer transtornos, como aquela inundação repentina que aconteceu em Maquiné, lá em junho de 2023. O que nós tivemos agora há pouco, nós tivemos, não me lembro o nome do município no norte gaúcho agora, que também foi 200 milímetros numa madrugada, e aí um arroio que passa perto da cidade acaba se transformando num rio. Próximo slide. Janeiro, não, já vai só até dezembro, não trouxe de janeiro. Janeiro, fevereiro e março, a gente segue nesse padrão, muito seco, secando mais do centro para o norte, pegando principalmente norte e nordeste, e esse padrão mais úmido do centro-sul do Brasil. Agora, olhando para a temperatura, a gente vê uma temperatura já acima da média ali, no norte, Minas Gerais, Tocantins, interior do Nordeste, o sul dentro de uma normalidade, o que significa que a gente ainda vai nessa alternância. Próximo slide, setembro. Setembro, a gente vê que a mancha vermelha, que significa a temperatura acima da média, ela vai aumentando em intensidade, se a gente olhar a escala ali embaixo da tabela, e a área de atuação. Outubro, pode colocar o próximo.
Outubro a gente vê lá um sinal bem forte em branco lá no norte do Brasil, que significa que realmente devemos ter um período prolongado de escassez de chuva para ter esse sinal tão forte de aquecimento. E olha Minas Gerais, Bahia, Piauí, interior de Pernambuco, a região ali de Tocantins, também Matopiba, que é uma região agrícola muito importante daquela área, com um risco realmente altíssimo. O interior do Nordeste, que eles já sabem, né? Anos de Laninha eles comemoram, porque lá chove, inverte o sinal, e a produção agrícola realmente pode ter um investimento mais seguro, mas esse vai ser um ano de risco aí para o setor agrícola. Próximo. Olha novembro. A projeção de temperatura muito acima da média, provavelmente com recorde de calor, ondas de calor mais persistente. Aí eu falo a sobrecarga no setor energético, por conta desse excesso de calor, a escassez de chuva. Então, vários setores aí, setores de congelados, acaba de alimentos, é duramente impactado por esse cenário. Quando há uma queda de energia sob esse cenário, o impacto é muito maior, é um cenário de risco. O próximo, em dezembro. Em dezembro, a gente vê uma repetição deste quadro. Então, pode colocar o próximo. Agora, eu não lembro aqui se a gente colocou... Não, terminamos aqui, então. Então, o que a gente enxerga para 2026, 2027? É um ano realmente de grande risco, e nenhum setor da sociedade vai ficar indiferente a essa situação de risco. E o que eu tenho observado aí, eu digo assim, a equipe da Metsu, a gente tem observado que muitas empresas têm nos buscado como um serviço de maior... As empresas têm buscado um serviço de governança climática, um serviço... Obrigada. Tem buscado um serviço particular de governança climática, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, onde fomos duramente atingidos pela cheia de 2024. Então, nós vemos um movimento das empresas de buscar um serviço, de estabelecer um plano de contingência que passa por estruturação. Tem um case de uma empresa, de uma farmacêutica aqui na zona norte de Porto Alegre, que teve também inundada. Eles mesmos criaram comportas para proteger a sua empresa, e é uma empresa farmacêutica que também desenvolve novas medicações. Para vocês terem uma ideia, existe um acervo de dados, de pesquisas, desenvolvendo medicações que levam, às vezes, 5, 10 anos para serem colocadas no mercado, passando por testes. Eles perderam tudo. Então, é uma perda que não é nem mensurável. Então, eles fizeram toda essa estruturação física com engenheiros, com estudo, mudaram a posição de estoque, de laboratórios, para que, se a enchente vier, é uma empresa grande, obviamente, ela tem quase 100 anos, é muito... tradicional ali da Zona Norte de Porto Alegre, e agora o serviço de meteorologia entra para complementar todo esse plano de contingência, com previsão, com alertas meteorológicos, com medição de dados, porque hoje em dia a gente tem aí o satélite para monitorar as nuvens, o radar, investimento até do governo do estado em mais radares para a gente enxergar onde a chuva está acontecendo, rede de estações meteorológicas para medir, para a gente conhecer os microclimas das regiões, e o sensor de nível de rio, que é importantíssimo nesse cenário de risco de enchente. Então, infelizmente, né, do 2024 trouxe toda um trauma aqui para o Rio Grande do Sul, mas, por outro lado, como certamente aconteceu em outros continentes e países, está trazendo uma cultura de prevenção, que ela passa pelo meio corporativo, passa também pela população mais atenta, querendo aprender sobre meteorologia, exigindo do poder público um posicionamento, um investimento, e o poder público tem feito muito isso, de fato, pela cobrança, e também investido e se posicionado na hora dos alertas. A gente não via, até 5 anos atrás, um governador dar um alerta meteorológico. Isso acontece no Rio de Janeiro, acontece aqui, um prefeito ir lá se posicionar com um meteorologista ao lado para fazer o alerta. Então, esses movimentos, acredito que nos trarão resiliência para enfrentar esse novo normal, que é fato, isso é indiscutível. Basta pegar a gente tem o Instituto Nacional de Meteorologia com estações meteorológicas pelo Brasil desde 1912. É só pegar a série histórica, ver a chuva que acontece desde 1912 até agora. A gente vai ver que na década de 90 para cá, os episódios de 50 milímetros, que já alagam áreas urbanas, com 30 milímetros já começa aqueles primeiros alagamentos, mas 50 milímetros por dia já provocam cenários de maior risco.
risco, a frequência aumentou 35% desses eventos mais fortes. Então, é um novo normal estabelecido. A gente não tem... A mudança climática, ela não é no futuro, ela já faz parte do nosso dia a dia. E essa resiliência, essa governança climática, seja das empresas, do agronegócio, da sociedade, ela é algo necessário, e isso vem ao encontro, né, do trabalho que os senhores fazem, e para a redução de sinistralidade. É possível reduzir, é possível nesse trabalho de governança climática, saindo dessa passividade, esperar que o seguro venha resolver o problema do vendaval, do temporal. A governança climática, ela pode ser parceira do seguro, e os dois ganham. Ganha a empresa, que não tem perda, que não tem paralisação tão prolongada, às vezes, numa prestação de serviço, e a seguradora, que acaba também tendo benefício com isso. Então, muito obrigada por todos me escutarem, passei um pouquinho do tempo, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Muito obrigado, Thael, pela contribuição. Vários elogios aqui também do nossos clientes, as pessoas estão acompanhando. Isso que tu comentou também, acho que um ponto trazendo não só para a gestão de prevenção, a gente vem conversando com alguns clientes também na parte de expansão, né? Hoje, a parte construtiva, como fazer, análise do local, isso vem entrando muito também nas discussões dos investimentos, né, dos nossos clientes também. Recentemente, nós fizemos uma apresentação no maior evento de gerenciamento de riscos, que foi nos Estados Unidos, sobre o estudo de caso, né, do alagamento no Rio Grande do Sul. Né? Dentro desse contexto aí, qual hoje é a previsão, ali a gente teve uma das perguntas, a previsão que a gente consegue ter, assim, qual o período ali que a previsão ela consegue ser assertiva para a gente ter uma preparação ainda melhor hoje com a meteorologia ali. Felipe, depende de cada caso, né? Porque a gente tem, assim, hoje muita tecnologia e conhecimento, e aí eu acho que é importante, muitas vezes, o meteorologista conhecer muito bem a área que ele trabalha, conhecer a dor desse cliente, o que é importante de informação, e fazer essa correlação. Então, a gente consegue, por exemplo, falando em risco, né? Tem vários riscos. Eu consigo, com 15 dias, dizer, olha, por exemplo, para o agricultor, ele precisa fazer uma aplicação na lavoura, plantar. Eu já posso dizer com 15 dias, olha, na semana lá de 15 a 20 de julho vai chover muito na tua lavoura no norte gaúcho. Então, de 15 a 20 de julho, se tu precisa que chova antes, espera essa chuva para fazer o que tu precisa na lavoura. Ou se tu não pode fazer, então tu faz agora, adianta, porque ou construção civil, tem uma obra que está atrasada, quer saber se vai ter uma janela de tempo seco, ele vai aumentar ali o número de pessoas produzindo, fazendo ali a obra, aproveita esse cenário, porque depois vão vir 5, 6 dias de chuva direto. Então, tem várias formas, ou quem precisa de alerta de curto prazo, que é a Defesa Civil. A gente avisa com 10 dias de antecedência, os dias de maior risco para a Defesa Civil serão esse, esse e esse. Mas no curto prazo a gente alerta, olha, vai chover, a gente consegue refinar a previsão com 3 dias, né, 72 horas. Vai ser 150 milímetros, mais na região lá da serra do que do litoral, a gente consegue dar esse detalhamento. Então, em cada caso, dependendo da vulnerabilidade que a gente está levando a informação, a gente consegue estender mais ou menos, porque tem pessoas que precisam somente da temperatura, estoque de cerveja, de bebida, estoque de congelados, a temperatura tem um fator importante, que para a agricultura não é tão importante, dependendo da cultura, então vai depender aí, mas hoje em dia a gente já consegue enxergar uma certa, com alguns ajustes, 15 dias para frente, mas aquela coisa do detalhe, da temperatura mínima e máxima, 3, 4 dias que a gente tem um nível maior de confiabilidade. E dentro desse contexto ali de nível de chuva, né, uma preocupação, né, muito grande, como a gente teve esse evento, né, que foi muito triste para o estado aqui do Rio Grande do Sul e para, né, muitas pessoas, né, também de fora. Tu poderia quantificar ali uma das perguntas, o que é 50 milímetros? Ali uma comparação assim do 50 a 100 milímetros, o que isso ocasiona, né, em efeitos de...
Sim, a média mensal, o que é normal chover num mês? Aqui no Rio Grande do Sul, a chuva é mais ou menos bem distribuída ao longo do ano. Então, a gente fica geralmente entre 150 a 200 milímetros o mês inteiro, isso é o normal. 1 milímetro é 1 litro por metro quadrado. Então, tu despeja ali 1 litro por metro quadrado, aquela altura é 1 milímetro. 50 milímetros dá em torno ali de 5 centímetros. Só que, claro, tem que imaginar numa grande área toda essa quantidade de água, numa região, por exemplo, urbanizada, que não tem o escoamento, uma região que tem, às vezes, declive, isso tudo vai juntar e vai cair na região de vale. Então, 50 milímetros existe uma tabela de intensidade da Defesa Civil, e 50 milímetros é considerado uma chuva forte. Então, quando a gente vê nas projeções que há potencial de 50 milímetros em 1 hora, em 2 horas, a gente coloca como alerta, porque sabe que vai gerar alagamento. Isso numa área urbana, que eu digo, imaginar São Paulo, o sistema de drenagem é mais complicado ainda. Então, 30 milímetros já começa a realmente ter problema de fluxo de veículo. Então, nessa faixa aí. E contextualizando, então, a gente às vezes tem 100 milímetros ou 200 milímetros em 2 horas, é a chuva do mês inteiro em poucas horas. Então, nenhum sistema de drenagem vai conseguir dar conta disso. Aquele evento lá em São Sebastião, um carnaval de 2023, São Sebastião, que inundou ali, pleno carnaval, aquele litoral ali de São Paulo, São Sebastião, aquela região, foram 700 milímetros em 3 horas. 3 meses de chuva em 3 horas. Aí dá para entender, e numa região de Serra do Mar, despejando na direção do litoral. Então dá para entender a complexidade que foi e o pouco tempo de ação, porque é um feriado, todo mundo na praia. Para onde é que tu manda a Defesa Civil? Como é que trabalha com isso de madrugada? Porque isso a gente fala muito em Defesa Civil, né? Que os eventos acontecem no meio de um feriado de madrugada. Como é que tu alerta pessoas que não são da cidade, que não conhecem a região? Então, aquele é um bom exemplo de uma situação realmente completamente fora. Claro, tinha um ciclone, a gente estava alertando, a Metsul estava alertando que seria um feriadão complicado no litoral de São Paulo, mas, claro, foi um evento extremo do extremo, né, realmente, e a gente já havia previsto 700 milímetros, ninguém previu, né, muita gente disse, não, mas 700 milímetros ninguém prevê, a gente previu que os modelos estavam dando, era de curto prazo, claro, a gente previu 48 horas antes, e infelizmente acabou acontecendo mesmo com muitos prejuízos. Então, esses eventos extremos, o que eu digo é que eu sinto para esse ano de 2026, me preocupa mais esses eventos extremos, mais localizados, até do que uma situação de enchente como 2024, porque eles vão acontecer em vários pontos. São Paulo, como eu mostrei para vocês, nessa rota de risco, Mato Grosso do Sul e os 3 estados do sul do Brasil. Obrigado. Não está chegando o áudio do Felipe. Ah, sim, agora sim. Muito obrigado, Estela. Vamos seguir com a questão do painel. Eu tenho certeza que a gente ainda vai ter bastantes perguntas aí, né, até o final. Então, Marlon vai conduzir o painel agora aí tudo contigo aí, Marlon. Obrigado. Obrigado pelas perguntas. Parabéns, Tael. Realmente foi muito didático as tuas explicações. Pena de ter pouco tempo aqui, né? Então, foi de alto nível realmente. E agradecer mais uma vez a meteorologista, que para nós é muito importante entender o conceito do que a gente vai enfrentar pela frente. Muito bem, pessoal. Vamos em frente, então. Agora vamos conversar aqui com a Ana Paula. A Ana Paula ela é a Risk Manager da Copel, a empresa de energia do estado do Paraná. Bem-vinda, Ana Paula. Ana Paula tem mais de 15 anos de experiência em riscos corporativos, né, em seguros. Atua hoje, está à frente de uma grande empresa distribuidora, transmissão de energia, uma empresa de referência aqui no sul do Brasil. E, Ana, muito bem-vinda. E eu já vou começar, Ana, aqui, depois, em seguida que tu se apresentar, quero que tu fale aqui teu nome, enfim, se apresente, eu vou te fazer algumas perguntas pontuais para que a gente possa ir explanar para as pessoas que estão aqui acompanhando o nosso dia a dia. Fica à vontade, Ana. Obrigada, pessoal. Gostaria de agradecer a REP pelo convite, a BGR, né, que é a Associação Brasileira de Gerência de Riscos. Eu sou a Ana Paula, sou Risk Manager aqui na Copel. Já tenho mais de 15 anos de experiência em seguros, sempre atuando em grandes empresas, nacionais, multinacionais, e o clima aqui faz parte do meu negócio. Então, obrigada.
Muito bem, Ana. Então, algumas perguntas foram selecionadas aqui ao longo da semana, né? E eu vou te fazer duas perguntas, e aí tu pode explanar da tua maneira. Aqui é um bate-papo, uma conversa realmente, e pensando como a tua empresa ou a experiência que tu tem de mercado, né? E a gente ouve tudo que a gente ouviu aqui da Stael e os prognósticos que nós vamos ter aqui com relação ao Super El Niño, né? Agora o El Niño de 2026, que ele tem de ser bastante severo. Qual que é o risco que você, como risk manager dessa grande indústria, os riscos que vocês entendem que estão expostos e o que vocês podem fazer para mitigá-los? E Vamos lá, né? Eu até falo que o maior risco nem é o ninho, né? O maior risco é sermos surpreendidos por ele. E até a Estael trouxe, né? A gente não está falando só de mais chuva, de temperatura elevada, mas a gente está falando de fato de um evento que que pode interromper cadeias produtivas inteiras, né? Impactos na logística, suprimentos, na produção e principalmente, eu acho que fluxo de caixa de empresas, né? No Paraná, por exemplo, a nossa economia depende muito do agronegócio, cooperativas, proteína, né, da infraestrutura. Então, se as rodovias são interrompidas, se a energia é afetada ou se a produção para, os impactos eles vão para a cadeia inteira, né? Então, vindo até do agronegócio, a gente fala que o clima ele dita fluxo de caixa. Então, o maior risco é financeiro. No Rio Grande do Sul, a gente viu, né, que as perdas chegaram a 89 bilhões, mas apenas 6 bilhões tinham cobertura, né, foram pagas por prejuízo. Isso mostra que muitas empresas ainda não estavam preparadas para um evento dessa magnitude. E aí eu vou trazer até que eu vivi isso na prática. Na minha antiga empresa, a gente tinha uma planta hibernada em Porto Alegre e a gente tinha aí um RN, porque ela estava hibernada, específica para aquele local. E aí a gente teve um prejuízo estimado de 8 milhões e no final a gente tinha uma cobertura de alagamento e inundação de 4 milhões, né? Então, a gente acreditava que era baixa exposição e acabou deixando para depois, porque estava hibernada e o evento aconteceu antes, né? Então, isso até muda a forma como a gente atua, né? Então, eu acho que a gente não pode mais esperar uma renovação de apólice para discutir proteção, né? Ele é uma ferramenta, faz parte da estratégia da empresa hoje e justamente garante com que a empresa ela continue operando, porque vindo de uma empresa maior, a gente tem condições de arcar com prejuízo. E quantas as vezes quebraram, fecharam as portas ou não conseguiram né, ter continuidade operacional? Então, a gente tem que estar preparado para enfrentar os seus impactos. Eu acho que esse é um ponto. E eu falo assim que, referente, né, se a gente sabe se o seguro é suficiente, aí trazendo esse ponto, né, como é que a gente analisa se esse seguro vale a pena ou não, né? E a gente sabe que a gente só vai, a gente acha que está coberto, só vai descobrir quando a gente precisa do seguro, né? Quando o sinistro acontece de fato. E ter uma apólice não significa que a gente está protegido. E até pergunto aqui, todo mundo já viu se na sua cobertura de seguro alto você tem fenômenos da natureza coberto? Porque muita gente acha que está pagando seguro e pega uma chuva forte aí, molha o motor, né? Tem um alagamento, não tem cobertura. E então é o erro mais comum, às vezes, a gente avaliar o seguro só pelo custo. E o papel até, né, do gestor de risco dentro das empresas, ou até a pessoa física, né, é olhar o que realmente está coberto, quais são os meus limites, existem sublimites, e aí, principalmente, quais são as minhas exclusões, né? O que eu tenho aí de cobertura de risco climático? A gente não pode mais dimensionar seguro pensando em histórico, que nunca aconteceu, né? A gente tem que olhar para um cenário futuro, que a gente está falando de um novo normal, né? A gente está vendo aí essas mudanças constantes. Então, tem que usar modelagem climática, tem que usar engenharia de risco, tem que usar simulação de perdas, inteligência de dados, para entender se de fato você está coberto. Eu falo que é um teste de estresse, né? Você tem que testar a sua pólice antes que o evento aconteça, porque o seguro ele não vai eliminar o risco, né? Ele é uma ferramenta de transferência financeira, mas a linha de defesa principal é justamente a prevenção, a manutenção, a engenharia, né? Ele não é o mais barato, mas é o que protege a empresa do prejuízo. Então, eu acho que a gente tem que estar preparado, se a gente tem muito vendaval, reforçar as estruturas, né? Se a gente trabalha aqui com infraestrutura de energia, sistemas de automatização, né? Hoje a gente tem os smart grids, a gente tem linhas trifásicas, a gente está aumentando atendimento, né? Equipes de atendimento disponíveis, porque a gente sabe que num grande evento você tem que estar preparado para isso. muito bem, ótima explanação.
E realmente foi o que a Stael comentou antes, né? O Paraná também é uma região bastante afetada, até no começo ali da apresentação, o Paraná, as projeções são bem intensas, né? De chuvas e torrenciais, e a interdependência que tu comentou entre toda a cadeia faz toda a diferença. Se falta energia numa ponta, a outra empresa acaba não entregando, e a própria indústria acaba tendo essa interdependência entre os seus produtos e sua linha de montagem ou produção que ela tem, né? Mas muito bom. E tem uma informação que eu estava lendo ontem, o Paraná, agora vocês são do Paraná, né? A Ana, o Marcos, que eu vou apresentar agora aqui, é o segundo maior corredor de tornados do mundo, né? Então, olha só, aqui no Brasil ninguém acha que não acontece tornado, não tem esse tipo de evento, é o segundo maior corredor de tornados do mundo, então a gente tem que se preparar para isso. Muito bem, obrigado pela explanação, depois eu volto Rio contigo aqui. Bonito é um grande exemplo recente, né? Você viu, a cidade Claro. foi destruída por um evento inesperado, né? Se eu não me engano, a Stael pode nos corrigir. Acho que foi de classe 4, Stael. F4, não? Aquele de Rio Bonito? Foi um evento bem extremo. E vou te dizer mais, ali, o corredor de tornados é os 3 estados do sul do Brasil, e isso porque a gente está em latitudes médias, então a gente tem muito contraste de temperatura, né? O ar quente da região tropical, o ar frio da região polar, e esse contraste térmico faz com que aqui nasçam os fenômenos, nasce a frente fria, nasce o ciclone, para depois impactar o resto do Brasil. Então a gente tem uma velocidade de formação de fenômenos aqui, e principalmente desencadeando esses fenômenos extremos, muito maior do que o restante do Brasil. Então, a gente está realmente na rota aí dos tornados, Na desses rota. eventos mais extremos. Muito bem. Obrigado, Stael, novamente. Ana, volto contigo em seguida aqui. Eu quero apresentar para a turma que está acompanhando aqui a nossa apresentação, o Marcos. O Marcos é o coordenador de sinistro de property, grandes riscos do Grupo Advalora, uma empresa espanhola com sede em Madrid. Hoje atua no Brasil, uma das principais reguladoras e na atuação de sinistros, né? Depois que aconteceu o problema, é com eles que a gente vai ter que negociar. Então, o Marcos aqui tem uma vasta experiência, né, Marcos, com esse tipo de evento climático. Então, bem-vindo, Marco. Espero que tu possa aqui nos ajudar a esclarecer bastante coisa. Se apresente. Depois eu vou fazer uma perguntinha aqui para ti, para a gente começar o nosso bate-papo. Ok, obrigado, Marlon. Obrigado a todos aí pelo espaço, pela REP, pelo espaço. Acho que é importante a gente trazer esse assunto. A regulação, eu sou da Advalora, né? Estou há 18 anos aí no mercado de sinistro da área de property, já vim de seguradoras e passamos já por vários momentos aí com relação a eventos climáticos, né? Então, no cenário que a gente vive hoje, a regulação ela é o ponto final, né? Então, não adianta a meteorologia prever, né, que vai chover, não adianta a inspeção de risco ir lá conversar com o segurado, né, muitas vezes, né, orientá-los, e se nada disso for feito, né, porque chega na regulação é o ponto final, né? Então, se não foi feito as prevenções, se não foi tomado os devidos cuidados, né, que foram orientados, aonde está ali o prejuízo. O segurado acaba sendo pego, não de surpresa, né, mas ele acaba tomando esse prejuízo, paralisação da empresa. Então, a gente geralmente tem uma máxima, né, que é melhor você pagar prêmio do que pagar prejuízo, né? Essa é uma grande máxima do seguro. Então, acho que vale a pena sempre tomar aquilo que as consultorias, né, as inspeções de riscos indicam para que tome medidas para que diminua esse prejuízo, diminua como se o sinistro não aumentasse, né? Então, assim, toda a prevenção necessária que for orientada é sempre bom estar atento, né? Então, isso acho que é muito importante, porque nós, na regulação, acabamos sofrendo isso, né? Na verdade, quem sofre é o cliente, a regulação ela só atua como um mediador, né? Então, a ideia da regulação é fazer com que, após o evento, o processo seja mais ágil, mais célere, né? Mas não temos muito a que fazer com relação à prevenção, né? Todos os passos são dados anteriormente a isso, né? Então, o papel da regulação é muito importante na retomada do segurado, né? As atividades,
após os eventos, mas não temos como evitar que isso aconteça, né? Porque as prevenções elas têm que ser, seja desde de ordem pública, seja da ordem privada, cada um olhando para dentro do seu negócio, para dentro do seu risco, né? Isso acho que é muito importante para que não se tenha muito prejuízo, não tenha muita paralisação, porque isso acaba impactando, né? São famílias que são impactadas com isso, com uma paralisação de uma empresa por um longo tempo, né? Então, isso também é prejudicial aí para as localidades, né? Claro, muito bem. E fazendo link a isso, né, Marcos? Acho que seria interessante usar a tua experiência aqui para que a gente possa captar alguma coisa e a gente possa usar no nosso dia a dia. Eu te queria ouvir de ti, né? Como tu foi também linha de frente na grande catástrofe do Brasil em 2024. Quais ensinamentos, tu estando a campo, regulando sinistros, o que tu viu que poderia ter sido mitigado, o que poderia acontecer mesmo já na linha de regulação? Então, que ensinamento ficou lá em 2024 que a gente pode usar hoje, né? Dá esse spoiler para a gente aqui que a gente possa usar nos nossos clientes e as pessoas que estão aqui também possam utilizar no seu dia a dia. Acho que assim, a mudança climática ela é uma realidade, né, Marco? Então, isso ela vem com mais severidade, ela vem com mais frequência, conforme já foi exposto, né? Então, você fazer com que as contenções, fazer com que as prevenções sejam de fato praticadas, né? Elas sejam de fato atendidas, porque isso acaba impactando. Você, às vezes, uma comporta numa determinada área de risco de um rio, você já consegue eliminar, diminuir prejuízos, né? Você ter aí elevações de áreas de mercadorias, você eleva uma área já conforme a orientação de uma inspeção de risco, né? Você, na hora de instalar uma empresa, também entender se aquela localidade também ela é mais vulnerável ou não a riscos, né? Então, a gente vê com muita frequência rios que aí, estado de Santa Catarina, por exemplo, eu já atendendo alguns segurados, era comum falar, do ano passado foi dessa forma, né? Então, essa a gente já está acostumado. Então, é algo que você vê com tanta frequência que as pessoas deixam passar como uma normalidade. Então, eu acredito que a prevenção ela é a melhor forma de que você possa evitar, diminuir prejuízos, né? Porque a regulação, infelizmente, ela vai atuar na apuração daquilo que foi danificado, né? Mas a gente tem que ter essa consciência de que a gente não pode deixar para o outro, né, a nossa parte. Então, quando você tem áreas permeáveis dentro de uma determinada empresa, você tem sistemas de bombeamento de água automático, né? Tanques de escoamento de água, isso tudo, né? Com portas, áreas com fechamento. Você tem aí, hoje, por conta de granizo, por exemplo, um telhado, muitas vezes você vê muitas empresas mudando, né? Daquelas famosas telhas fibrocimento para telhas metálicas, né? Então, assim, é uma mudança, é olhar para o risco e se acontecer. Hoje, na verdade, não é mais nem se acontecer, é quando vai acontecer, né? Então, quando acontecer, o que eu tenho que fazer para melhorar meu risco? Então, às vezes, num caso de vendaval, eu melhorando a minha estrutura, eu colocando uma telha mais robusta, que resista, seja granizo, seja vendaval. Então, eu tenho que olhar para isso, né, como um todo, e pensar que não pode mais acontecer só no meu vizinho, né? Acho que o Rio Grande do Sul foi algo que trouxe essa experiência para todos nós. A gente viu águas até o teto, então assim, se perde tudo. E o que se aprende com isso? Muitas vezes a gente trabalhando na regulação, na própria análise do prejuízo, a gente vê que a insuficiência às vezes, de cobertura, porque as verbas de cobertura de alagamento, de vendaval, é um percentual pequeno em relação à cobertura básica. Então, assim, você tem um alagamento na magnitude que teve, você recebe a importância segurada toda, mas ela não te restitui todo o prejuízo, né? Ela é uma parte mínima, né? Então,
acho que que a gente tem que trazer de experiência é olhar de fato para o risco, sentar com quem nos atende, né? Seja a inspeção, seja com o corretor especialista, falar, o que eu posso melhorar aqui? A gente tem que ter essa preocupação, a gente não pode deixar acontecer para depois pensar, porque depois que aconteceu, infelizmente, não dá mais para reverter, né? Então, acho que a prevenção, acho que é a grande lição que fica, né? Muito bem. Não, com certeza. E todos aqui que estão acompanhando a nosso Talks, quiser evoluir com relação a essa prevenção que o Marcos falou aqui, a mitigação, a Rap Risk é uma empresa do Grupo Rap, ela está à disposição para contribuir com vocês. A gente pode desenvolver aqui um plano de ação para que vocês possam aí estar mais tranquilos. Nos procurem o Felipe, eu, o Rogério, enfim, qualquer um da equipe da Rap vai ser direcionado para o time da Risk e nós vamos contribuir com vocês. Vamos seguir aqui. Ana, tem duas perguntas principais, uma que eu achei muito interessante do Rogério aqui no chat, então eu vou conectar, né? Então, a primeira seria aqui para a gente dar seguimento como mapear e proteger os pontos vulneráveis. E eu acho que tem total ligação com a pergunta do seu Rogério Serve, aqui com relação à companhia, por exemplo, as companhias dos Estados Unidos, né? Que já tem previsões de furacões e danos climáticos, e as empresas de distribuição de energia lá concentram equipes robustas, né, para preparar essa reconstrução, essa volta na questão de postes, subestações. E no Brasil, como teve recentemente em São Paulo, né? Como é que está preparado? Então, são duas perguntas em uma, Ana. Se tu puder fazer, como vocês estão preparados para esses pontos vulneráveis e comparando com os Estados Unidos, como o seu Rogério comentou aqui no chat, como é que a gente está ali perante a atuação deles? Obrigada. Eu acho que eu gosto dessa pergunta, né? A gente fala que a gente não tem que comprar uma pólice e colocar ela na gaveta, né? A gente precisa entender ela, conhecer e usar, né? E aí, até para trazer isso, eu gosto de uma frase aqui do nosso presidente, né? Ele fala que a gente não controla o clima e não controla os fatos, mas a gente controla como a gente lida com esses fatos, né? Então, eu acho que é isso. Como que você vai reagir a esses fatos para mitigar essa exposição ou para estar preparado quando ele acontecer, né? O primeiro é justamente você olhar fora da sua empresa, né? Onde que estão seus fornecedores? Qual que é o risco daquela região? Se chover acima da média, vão bloquear a rodovia, né? Como que fica a cadeia de suprimentos, escoamento de safra, até o crédito, né? Porque se um produtor não produz, como é que fica toda a cadeia de suprimentos do agro, né? Então, você tem que prestar muita atenção nas exclusões e talvez entender o que você teria de solução que poderia suportar. O segundo é a resposta física, e aí justamente o que a gente até comentou recentemente da prevenção, né? Empresas de energia, elas precisam estar preparadas para esses eventos, e é o que a gente trouxe de reforço, né? Por exemplo, contratar empresas para estar disponíveis, então, num final de semana de atendimento, você já dá um alarme de dizer, olha, 20 equipes precisam estar aí disponíveis para caso aconteça algum evento. É a questão da automação dos religadores, né? Então, se você tem uma automação, você tem menos intervenção humana. Então, talvez o tempo de resposta é mais rápido. Então, é buscar até trazer inovações, né? Esses controles para dentro de casa. O controle meteorológico aqui é diário, com o CIMIPAR, a gente tem acompanhamento de centro de operações, então, qualquer mudança, já tem essa equipe de atendimento, você tem condições de entender onde é que estão as maiores vulnerabilidades para começar a se preparar para isso, né? É claro que às vezes você vai ter algo fora da curva, como a gente trouxe aqui em Rio Bonito, né? Que aí é difícil, né? Mas você tem que atuar rápido, tanto que a reconstrução da cidade ela foi rápida, a Copel mesmo dedicou equipe de atendimento emergencial, onde fizeram toda a parte de reconstrução, né? Então, eu acho que as empresas elas têm que estar preparadas. Como na minha antiga empresa, como eu falei, a gente tinha muito vendaval, é você fazer todo o reforço das treliças, do telhado, mudar a estrutura para que caso venha um vento baixo, um vento forte, você não, né, o teto não suba. Até a questão das eólicas no Nordeste, né? Ventos muito fortes podem rodar a máquina demais e trazer um prejuízo de quebra de máquina.
Então, a manutenção tem que estar em dia. Então, eu acho que é conhecer de fato as suas exposições, conhecer a sua indústria e trabalhar um modelo preventivo, né, um modelo preditivo. E aí, na sequência, você passar, né, o risco para a seguradora, né, para o seguro. Aí você vai olhar um patrimonial e aí vai ver se você tem condição de cobertura excluídas ou não. Você tem o rural para os produtores, você tem um paramétrico para o nível de rio, por exemplo, ou para a safra, né? Você tem o automóvel, que é o dano da natureza, um ambiental atrelado. Então, são muitas ferramentas, né? Então, eu acho que os dados, eles não mentem, né? A gente está vivendo um novo modelo e é justamente isso. A gente tem que trabalhar com as condições que a gente tem para tentar mitigar o risco, né? Mitigar o prejuízo e o impacto que ele vai trazer para as empresas. Obrigado pela explanação, muito boa, acho que contribuiu bastante com um todo. Bom, pessoal, eu vou seguir aqui então com algumas perguntas que vieram via QR Code, via chat, né? Tem uma pergunta que eu achei bem relevante aqui entre tantas, e aí ela está mais direcionada aqui para Stael. Stael, fizeram aqui, e ela se repete, tá? Então essa pergunta aqui vai se repetir e vai responder outras que ocorreram. Quanto tempo antes, por exemplo, de um evento climático grave, a meteorologia consegue prever? Depende do evento, né? Na situação lá de 2024, primeiro que nós sempre trabalhamos que 1941 era o pior cenário que poderia acontecer no Rio Grande do Sul. Não tínhamos experiência com um evento dessa dimensão. Então, conforme a gente foi avaliando o que acontecia nos outros rios, né, da bacia do Taquari, do Jacuí, dos Sinos, todos os rios acima do Guaíba estavam em situações de recorde de vazão, a gente foi construindo essa análise do risco que poderíamos ter algo mais grave e de abrangência. Então, naquele cenário, nós aqui na Metsul, a gente foi terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Foi com 5 dias de antecedência que a gente viu a gravidade, porque tu imagina, a gente trabalhava com Canoas, tu tem que informar para o prefeito de Canoas que metade da cidade vai ficar submersa. Então, é muito grave isso, né? Tem muita responsabilidade envolvida nisso. Então, a gente foi construindo, a gente já viu antes que o cenário ia ser grave, mas como comunicar isso, sabendo que as cidades, os municípios todos não estavam preparados, nem nós, meteorologistas, estávamos preparados. Então, tem que ter essa responsabilidade. Então, quando a gente realmente teve um nível de certeza muito alto, com 5 dias de antecedência, a gente ligou para vários prefeitos que a gente não trabalhava com... A gente ligou para todo mundo que a gente pôde. Eu, pessoalmente, eu moro em Canoas, liguei para muitas pessoas e vou te dizer que é muito difícil, porque as pessoas não saem de casa. Mas nunca aconteceu. Meu pai construiu o diques que não vai acontecer nada. Então, existe uma resistência também das pessoas e muitas delas, eu morava num condomínio que foi atingido, num condomínio de 100 casas, e cerca de 50 pessoas não saíram, era uns 60 carros embaixo d'água, foi 1,60 m a água. Então, existe essa dificuldade, às vezes, também da pessoa aceitar o alerta, entender que aquilo é prevenção. Eu saio de casa, se não acontecer nada, eu volto. Mas não deixaram carros, não fizeram nenhum movimento de subir imóveis, nada. Então, mas resumindo, para a situação de enchente, dependendo do nível do rio, ou de como é que, por exemplo, se o Rio dos Sinos, ele leva 2, 3 dias para chegar em Canoas. Mas ele vai encher antes em Campo Bom, São Leopoldo. Então, vai depender muito do cenário. Situação de enchente, geralmente a gente tem um período maior de alerta. Furacões, como alguém falou lá dos Estados Unidos, também se tem dias de alerta, porque tu vê o furacão lá no oceano, ele leva 5, 7 dias para chegar no continente. E não pensem que lá eles só acertam, não, eles erram também, e eles estimam o dobro da área, porque lá existe uma cultura de prevenção. Então, tem uma parcela da população que sabe que o risco da área dela ser atingida é muito pequeno, mas ela sai de casa, porque ela tem essa cultura de prevenção. Agora, vocês imaginem aqui no Brasil a gente fazer isso, as pessoas não saem quando quem mora em área de risco não quer sair, porque tudo que eles têm, aquela, né, aquela casa, aquele local. Então, a gente tem muito para evoluir, não adianta, às vezes, só o alerta. A população, o poder público tem que estar bem preparado para agir diante desse alerta. Situação de vendaval, de tornado, de microexplosão, a gente sabe o potencial de uma área, então a gente sabia naquela situação lá de Rio Bonito que havia potencial de tornado ou de temporal muito severo no Paraná, no oeste,
Sul, mas a gente não tem como dizer o município. Isso não é incompetência dos meteorologistas daqui, é uma falta de rede de dados para a gente ter realmente isso se convertendo num alerta mais detalhado. Enquanto os Estados Unidos têm 35 mil estações meteorológicas, o Brasil inteiro, olha a extensão do Brasil, tem 2.000 estações meteorológicas, então não tem como, com uma pobreza de dados que a gente tem aqui, da gente fazer esse detalhamento. Mas a gente tem ferramentas, tem modelos, então tempestades mais severas, a gente consegue ver uma grande área que tem potencial dessa tempestade acontecer, mas dizer exatamente o município, a gente não tem como ainda. E a situação de enchente, dependendo da resposta do Rio Taquari, tem uma resposta muito rápida. Chove na Serra, 12 horas depois já está inundando nas primeiras cidades do Vale do Taquari. Então, pela dinâmica do rio, tu não consegue ter um prazo maior de alerta. Então, por isso que eu digo, depende muito do tipo de alerta. Geada a gente consegue alertar com 3, 4 dias, pensando em agricultura. Uma situação de seca, de estiagem, meses antes a gente consegue alertar. Então, vai depender muito do tipo de risco. Muito bem. E uma pergunta que já conectou com isso, né? Tu já pode conectar aqui rapidamente. Onde é que a gente pode consultar e monitorar esses dados hoje? Tem empresas, tem o Instituto Nacional de Meteorologia, que infelizmente está bem sucateado, seria necessário um investimento maior, que hoje, junto com o CEMADEM, né, com o Centro Nacional de Desastres, falando no poder público, né, e defesas civis, fazendo esses comunicados, esses alertas, mas quando eu penso em risco, o risco ele acontece no município, então um sistema nacional enviando alerta e não conhece as características, a dinâmica de rios dentro de uma cidade, então não tem como um CEMADEM lá de São José dos Campos fazer um alerta para o Vale do Taquari e dizendo horas, dando esse detalhamento. Então tem que ser uma gestão regional ou mesmo municipal. E aí o serviço de meteorologia tem que ser regional para conseguir dar esse detalhamento de alerta. Então quando a gente pensa no mundo corporativo, em empresas, elas têm que ter uma certa independência, porque esses alertas eles são muito genéricos. Às vezes tu vai olhar um alerta do INMET, isso não é crítica, isso é que é o sistema. Não tem como no Brasil, na extensão que nós temos, de ter um instituto federal fazendo esse tipo de alerta. Então, tu vê uma lista de 50 cidades que tem risco de temporal, e não vai acontecer nas 50 cidades. Então, eles estão trabalhando com uma visão macro. Então, essa visão macro, ela não tem essa precisão regionalizada. Então, e aí tem as empresas que podem gerar um serviço personalizado, direcionado para cada. Tem aí várias empresas no mercado, a Climatempo, tem Notus, tem Catavento, tem a Metsul, então tem várias empresas, tem o Cimepar, tem o Ciran também. Tem o Cimepar mais regionalizado para o Paraná, o Ciran e Pagre lá mais regionalizado para Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, a gente tem o Cimagro aqui, mas muito mais voltado para o setor agrícola. Então, sempre buscar o mais detalhado possível, dependendo da tomada de decisão, do período que vai se investir, e lembrar sempre que previsão do tempo tem que ser atualizada. Essa projeção que eu trouxe hoje, que é climática, ela tem que ser atualizada uma vez ao mês. Hoje, 8 de julho, eu peguei os dados atualizados agora na virada do mês. Lá no dia 8 de agosto, a gente vai ter uma outra atualização, porque quando a gente olha para 6, 7 meses, é isso, uma vez por mês tem tudo atualizado. Então, o que eu falei hoje, não acredito que tenha grandes mudanças, mas pode ter algum ajuste. Vai tomar uma decisão que depende de um grande investimento ou de um grande risco, tem que buscar atualização, porque tu pode estar com uma informação defasada e que para a tua região ela possa ter mudado. Muito obrigado pela explanação e também quem quiser se aprofundar um pouquinho com relação à resposta da Estael, pode nos chamar aqui que a gente vai direcionar para acompanhamento dos sites e também junto com a equipe do grupo da Rap Risk, que são os engenheiros, né? É uma das perguntas que foi feita aqui. Eu mesmo vou responder essa pergunta e depois eu vou finalizar aqui, seguindo para o final. Teve uma pergunta aqui se a Rap Risk, que é o grupo técnico aqui da Rap, da engenharia, faz algum tipo de plano de contingência de negócios, né? E continuidade e prevenção de perdas. Então, eu mesmo já posso responder aqui, se elabora algum estudo de perda máxima para contratação de seguros. Sim, a resposta para ambas as perguntas aqui dessa é sim. A gente faz todo esse trabalho tanto para os clientes da Rap, quanto para os clientes que ainda não são da Rap e podem, porventura, ser, então a gente consegue fazer esse estudo de
perda máxima provável e o plano de contingência e continuidade do negócio. Eu vou seguir aqui para o final, fazer uma última pergunta aqui para o Marco, e depois eu vou fazer uma geral aqui para todos e a gente vai entregar aqui para o Felipe concluir e a gente cumprir nosso prazo. Rapidamente, Marco, foi uma das perguntas que a gente recebeu aqui. Depois da atuação aí de um processo de regulação, quando vocês vão a campo e identificam e verificam a extensão dos danos numa determinada empresa, e esse evento volta a ocorrer. Na regulação, é feito algum tipo de alerta para o mercado segurador que aquela empresa não atuou em nenhuma medida de contenção, de contingência, de prevenção, ou simplesmente segue normalmente a pólice e paga 2 vezes, 3 vezes, sem olhar, ou vocês alertam, ó, ele não tomou nenhuma medida, vamos dar aqui uma recomendação para ele. Marlon, de fato, nós temos como padrão olhar para isso e demonstrar, seja para a seguradora, muitas vezes até para o mesmo corretor, né? Falar, ó, você tem um ponto vulnerável aqui dentro desse risco, né? Se talvez tivesse feito dessa forma, talvez o teu risco, o teu prejuízo teria diminuído. Então a gente tem isso de fato, comunicamos através de relatórios, através de seguradoras, indicamos, né, a possibilidade de um novo evento, né? E também, muitas vezes, fazemos contato com o próprio corretor da própria apólice para indicar ele, falar, ó, tenta olhar para esse risco dessa forma, né? Tenta, talvez, fazer alguma melhoria aqui, que ao final, num eventual evento, né, futuro, você não tenha o mesmo prejuízo, ou pelo menos tente diminuir, porque a gente está falando de fenômenos de natureza, né? Então, a agressividade, como ela tem sido cada vez mais frequente, mas, claro, a gente orienta as partes, né, para demonstrar que aquilo ali pode ser e pode vir a ser um novo evento, um novo sinistro e trazer novos prejuízos para a seguradora e principalmente para o segurado, que é a parte mais afetada, né? Muito bem, obrigado. E agora uma pergunta geral para todos, né? Aqui, então, vou pedir aqui a opinião do Marcos, da Ana e da Estael, e logo em seguida aqui vamos partir para o finalmente. Com relação a tudo que a gente conversou aqui hoje e debateu, que é muito importante, como é que vocês enxergam nesse cenário o gerenciamento de risco para que as empresas, as pessoas, os seus patrimônios sejam preservados? Na visão de vocês, o gerenciamento de risco, qual que é o papel dele nesse nosso cenário de mudança climática, né? Olha, Marlon, acho que está bem. Pode começar, Marcos. Acho que tá bem claro que a inspeção de risco, a prevenção de risco é o que vai determinar a continuidade ou não, ou o tempo de paralisação de uma empresa, né? Então, ela é de fundamental importância para o negócio, né? Olhando para o negócio do segurado, para a parte afetada, é de suma importância. Tem que seguir a risca, porque se você tem um especialista que está ali trazendo essas informações e você não está fazendo, você acaba assumindo esse risco para ti, né? Então, o prejuízo é inevitável, né? Se não seguir essas orientações. Ana, Estael. Eu acho que consolida tudo que a gente falou mesmo. É o modelo preventivo, é estar preparado, é entender que esse é o nosso cenário, a gente precisa, né, prevenir, mitigar e buscar soluções que apoiem a companhia a ter continuidade nos negócios, né? Porque, como a gente vê, a maior dor é financeira e o seguro ele serve justamente para nos apoiar no caso de um evento como esse. Então, eu acho que o gerenciamento de risco é fundamental. A gente não olha mais passado, né? A gente começa a olhar futuro. Então, a gente tem que pensar não mais como um custo, mas sim como uma estratégia para a empresa ou até mesmo pessoa física, né? Às vezes você tem a sua casa, é seu único patrimônio, e você perde ela num evento desse, então você perde o seu patrimônio, que às vezes poderia ter sido mitigado com uma apólice. Bem, obrigado.
Eu acho que ficou bem claro, realmente, acho que todo mundo convergiu nesse ponto, e eu vejo, assim, um mapeamento de risco como se o nosso check-up, né? Quando a gente faz todo ano um check-up para ver como é que está a saúde, as coisas que a gente tem que estar realmente bem preparado, né, para ter a saúde, algum problema pode vir, mas se tu tá tomando as vitaminas em dia, tu tá fazendo todo o acompanhamento, tu enfrenta melhor as situações que tu não domina. E da mesma forma é um mapeamento de risco, a gente conhecendo os riscos, as vulnerabilidades, reduzindo essa vulnerabilidade, a gente sabe que em algum momento ou outro esses eventos vão acontecer, mas a gente vai estar melhor preparado. Então esse é o ponto de partida, né? Claro que é um processo bem complexo, mas é fundamental para a gente se adaptar aí a essas mudanças, e ainda mais no ano de El Niño, que a gente sabe que os problemas vão acabar acontecendo. Muito bem, obrigado pela opinião de vocês, a participação. Vou passar aqui para o Felipe e eu fico à disposição aqui em nome da Happy Risk. Muito obrigado, a brilhante apresentação, colocação, compartilhamento de ideias e também de conhecimento. Foi muito rica as colocações. Muito obrigado a todos que participaram com as perguntas, fizeram colocações no chat. Não vamos ter tempo de responder todas neste momento aqui, mas quero colocar que toda a nossa equipe vai entrar em contato com vocês para depois responder as dúvidas, os questionamentos, e com certeza a gente vai estar ainda mais próximo nesse tema aí que requer um cuidado e converge muito do que a gente acredita aqui no desenvolvimento do nosso trabalho, de estar presente com os nossos clientes. Muito obrigado mesmo, foram mais de 200 pessoas aí que tiveram presentes hoje nesse evento. Então, quero novamente agradecer aí em nome de todo o nosso grupo, das empresas, né, da nossa equipe. Nós temos nós somos muito agradecidos com a participação dos nossos clientes, os futuros clientes que estão aqui, pessoas do mercado de seguros também, que estão acompanhando e trazendo aqui conhecimento, e novamente aos palestrantes aqui que contribuíram muito com essa manhã aqui de conhecimento. Muito obrigado e nos vemos em breve aí com mais informações, mais eventos e mais Happy Talks. Boa semana aí a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.